Malaquias, o livro do Antigo Testamento. Apesar de ser o último livro do Antigo Testamento, nós sabemos que a ordem dos livros não rege a cronologia da época. Possivelmente, Malaquias tenha profetizado nos dias de Dário, no governo do rei persa, quando os israelitas tinham sido levados cativos, provavelmente bem próximo aos dias de Daniel. Diz assim a palavra do Senhor: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Queridos, nesses dias em que o Senhor dá uma ordenança ao seu povo, que levasse os dízimos, que trouxesse os dízimos à casa do tesouro, é muito comum nós entendermos que o dízimo ele é antes, durante e depois da lei. Nós vamos encontrar Abraão tomando essa atitude antes mesmo de que a lei existisse. Nós vemos aqui, quando Malaquias profetiza, já por intermédio, já vivendo essa lei, e vamos ver alguns relatos de Jesus falando no Novo Testamento. Mas o Senhor, ele diz que eles deveriam trazer os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Você se lembra bem que haviam 12 tribos, 11 poderiam trabalhar, 11 poderiam correr atrás, digamos assim, 11 dessas tribos poderiam prover ali das suas próprias mãos o seu trabalho, o pão de cada dia, mas havia uma tribo que era específica, separada pelo Senhor para cuidar das coisas do templo. Essa tribo era a tribo de Levi. Eles não podiam exercer outra função, senão a função de servir ao Senhor. Tão somente fazer a vontade do Senhor e trabalhar no templo. Então aquelas outras tribos que tinham ali a sua pecuária, tinham a sua agricultura como função, como principal atividade, traziam o dízimo para o sustento, como diz a palavra de Deus, para que haja mantimento na minha casa. Em outras palavras, os que trabalham na minha casa precisam comer. Em outras palavras, os que trabalham na minha casa precisam ser guardados. E esse dízimo, quando chegava à tribo de Levi, eles também tiravam uma pequena parte, um dízimo, digamos assim, desses dízimos, para o sustento do sumo sacerdote, que também era um levita e não podia exercer outra função. Mas essa ordenança estava debaixo de uma adoração, queridos. Eu não sei se para você a palavra adoração, quando você escuta essa palavra, você automaticamente liga essa palavra à música, a canções, mas a adoração ela é uma pequena ferramenta, digamos assim, de uma adoração que é celebrada ao nosso Deus. E a palavra adoração, se buscarmos ali a sua origem, no grego ela quer dizer latria, que vem da origem no latim idolatrium, e ao nosso português dos dias de hoje, idolatria. E idolatria nada mais é do que o exercício, a devoção de uma maneira exagerada a alguém ou alguma coisa. E quando nós entendemos que a adoração deve ser dada ao nosso Deus, nós não estamos falando somente de música, mas a adoração é tão somente obedecer e aceitar a sua vontade. Quando você adora ao Senhor, você está reconhecendo a soberania e a vontade de Deus na sua vida. Quer ver, queridos, como é um dia difícil de adorar ao Senhor? Quando a gente perde um ente querido.
Mas quando você vem diante do Senhor, assim como Davi fez quando perdeu o seu filho, foi diante do Senhor e o adorou, ele está dizendo: eu aceito a sua vontade. Só o Senhor é soberano. Eu não sei quantos aqui já adoraram o Senhor num dia de desemprego, num dia difícil, mas partindo de um princípio que Deus nos ama, queridos, partindo de uma premissa que Deus nos ama de um amor incondicional, e se Ele nos permitiu passar por um tempo desempregado, alguma coisa Ele quer nos mostrar, nos ensinar ou nos preparar. Então não esmoreça o seu coração, adore e aceite a vontade do Senhor sobre a sua vida. Eu quero te convidar nessa noite a manter essa adoração com o seu dízimo, com a sua oferta. Eu quero te convidar nessa noite, ainda que você esteja passando por momentos difíceis, a confiar no Senhor. Eu quero te convidar a realmente fazer com que essa adoração seja algo vivo na sua vida, quer que você esteja passando dias difíceis ou não. O Senhor nos ama e está no controle da nossa vida. Se estamos passando por algo difícil, aceitemos a vontade do Senhor. Ele tem o melhor para nós. Isso eu posso te garantir. Meu Pai, nós adoramos ao Senhor. Nós precisamos aprender a reconhecer a sua vontade e a sua soberania e aceitá-la, Senhor, mediante a nossa adoração nos dias difíceis, nos dias maus. Pai querido, a Tua palavra nos diz que um dia um endemoniado se ajoelhou diante de Jesus e a palavra nos diz que ele o adorou. A palavra nos diz que com essa atitude ele reconhece quem Jesus é. E muitas das vezes nós temos dificuldades, ó Deus, que humanamente nós nos afrouxamos, nós nos acovardamos e nós não entregamos ao Senhor a nossa adoração, não aceitando assim a sua vontade. Deus, eu quero te pedir nessa noite, nos ensina, Senhor, a reconhecer a sua soberania nas nossas vidas todos os dias, no dia bom, no dia difícil, porque nós estamos acostumados a te adorar, ó Deus, quando o resultado é favorável. Mas às vezes nos dias difíceis perguntamos ao Senhor: por que, Deus? Por que, Senhor? O Senhor é soberano para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E a nossa adoração é aceitar a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Com essa oportunidade, querido, você pode adorar ao Senhor com seus dízimos e com as suas ofertas.